Divulgar blitz, ou seja, fiscalização de trânsito, é algum crime? As pessoas no WhatsApp às vezes divulgam a fiscalização que está ocorrendo na cidade delas, mas você pode ver em algumas pesquisas e até mesmo algumas pessoas afirmando que você fazer isso, você está fazendo um crime. Será que é mesmo? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, sou Eduardo Gomes, advogado e professor especialista em direito de trânsito. Atuo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, e vamos para mais um vídeo. Divulgar blitz de trânsito, fiscalização de trânsito, é crime? Quais são as consequências? Pode divulgar? E que crime seria esse? Vamos analisar aqui detalhadamente esse tema. Qual é o contexto do que a gente está tratando aqui? O que leva uma pessoa a divulgar uma blitz? Não é raro você conhecer pessoas que fazem parte de grupos de WhatsApp, até mesmo Facebook, com a finalidade de comunicar os pontos de fiscalização da cidade. Certamente já deve ter visto aí, provavelmente, matérias circulando nas redes sociais ou na mídia de pessoas que já foram até mesmo presas, né, diante dessa questão. E aí gera uma questão divergente se existe mesmo um crime em divulgar blitz ou se qualquer pessoa pode comunicar sem nenhum tipo de punição. Mas, independentemente disso, é importante eu trazer nesse vídeo que a divulgação ela é reprovável socialmente, antiética e até mesmo imoral. Por quê? Você pode ter ali um embriagado correndo o risco de acidentar um familiar seu ou ainda algum criminoso que esteja sendo alvo de uma fiscalização policial de conseguir escapar, traficante de drogas, né, por exemplo, algum cara que cometeu homicídio, entre outras questões aí bastante graves, até mesmo hediondas. Então, independentemente se é crime ou não, já te adianto, não divulgue. Agora a gente vai tratar aqui o porquê que as pessoas divulgam, principalmente por muitas pessoas acharem que é perda de tempo, que o Estado quer arrecadar, mas aí já é uma questão política. A gente vai tratar dentro do âmbito jurídico, se tem crime ou se não tem. Então, o que leva as pessoas a divulgar? Tem gente que bebe pouco e fala, não, estou bem para conduzir o veículo, né? E aí vai na autoconfiança achando que não vai dar nada. Tem o licenciamento atrasado, gente que não paga o licenciamento e se passar na blitz vai ser aí com grande risco de ser rebocado o veículo. Problema com a habilitação, gente sem habilitação, habilitação vencida, né? E aí fica retido o veículo. Veículo irregular, a pessoa adultera o veículo, né? Por exemplo, o veículo está com descarga livre, está sem os equipamentos obrigatórios, entre outros pontos. E que se cair na blitz vai ficar. E outras situações, como eu disse, gente com um contexto mais político, achando que tem uma convicção que o Estado está sempre arrecadando, que não concorda muito com isso, e aí fomenta a divulgação da blitz. Aquelas pessoas que entendem que existe um crime, elas justificam na seguinte previsão legal, o artigo 265 do Código Penal, que é o atentado contra a segurança de serviço de atividade pública. E o crime fala: atentar contra a segurança ou funcionamento do serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de atividade pública, gera uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, as pessoas que entendem que existe um crime de divulgar, elas colocam nesse conceito aqui, ó, atentar contra o funcionamento de qualquer outro serviço de utilidade pública. Então, blitz é um serviço de utilidade pública para quem justifica que encaixa nesse crime aqui, como previsão legal. Só que aí eu pergunto, será que enviar em determinado local ali da cidade que está tendo blitz no WhatsApp vai interferir diretamente no trabalho da fiscalização? É diferente, por exemplo, eu quebrar o cano de água e a água não vai chegar nas casas da pessoa. Mas eu mandar no WhatsApp que naquele local está tendo uma blitz, a blitz vai parar? Não. Inclusive, eles fazem até rodízio na cidade, sabendo que tem essas divulgações e vão para outros locais para não ficar só no mesmo. Será que todos do grupo vão ler? Fica outra pergunta aí. Todos da cidade vão deixar de passar naquele ponto da blitz? Será que o grupo da família é tão influente assim? O grupo de amigos é tão influente assim? Então, a gente entende aqui que nos livros jurídicos que a gente chama de doutrina, a doutrina entende que atentar contra a segurança pública é tornar inadequada ou insegura a operação, é paralisar completamente o serviço. E isso não ocorre simplesmente divulgando a blitz. Então, nessa discussão jurídica, que existem dois lados, existe o lado das pessoas que entendem que se encaixa nesse crime
E existe um outro lado dizendo que não há crime na divulgação, simplesmente é um ato imoral e reprovável, como eu disse. E eu me filio a essa segunda corrente, que não existe previsão legal para prender alguém que divulgou a Blitz. E a gente vai tratar agora o porquê aqui, juridicamente falando. Primeiro, as consequências da atividade pública. Eu já mencionei que o simples fato de divulgar a Blitz em redes sociais não aparece se amoldar completamente aqui no artigo 265. E a gente vai verificar, por exemplo, que, como é uma atividade pública e que está na rua, qualquer pessoa pode filmar. Não pode filmar eu aqui dentro da minha casa, por exemplo. Isso é invasão de privacidade. Mas se eu sair na rua, posso ser filmado. Outro ponto. Pode ser divulgado. Se é uma atividade pública, pode ser divulgado. Não é uma atividade sigilosa. Olha esse exemplo. A resolução 798 do CONTRAN, que trata sobre a fiscalização de velocidade, ele fala o seguinte: o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve mapear e publicar, ou seja, divulgar, em seu site na rede mundial de computadores, uma relação de trechos ou locais em que será apto a ser fiscalizado o excesso de velocidade por meio de equipamento portátil. Então, quando tem uma fiscalização por um aparelho portátil, sem ser aquele fixo, a autoridade de trânsito tem que divulgar no site. Está divulgando a própria fiscalização, está divulgando a Blitz. Então a autoridade de trânsito vai ser presa? Obviamente que não. Por que não vai ser presa? Porque pode ser filmado, pode ser divulgado, por ser uma atividade pública. E por que a fiscalização da lei seca, que visa ali capturar pessoas e multar pessoas que estão sob influência de álcool, por exemplo, não poderia ser divulgada? Por que vai se encaixar no crime? Vê a contradição? Então, esse aqui é um dos motivos, juridicamente falando, que da segunda corrente ao qual eu me filio, que não há crime na divulgação. Mas sempre falo o seguinte: não divulgue. Por quê? São criminosos ali que podem passar, são pessoas que podem atropelar você, são pessoas que podem atropelar seus familiares e que elas têm que ser responsabilizadas. Então, aqui no direito penal, nos crimes, existe um princípio chamado de anterioridade à lei penal, que é o seguinte: o artigo 1º do Código Penal fala que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Se não tiver um crime expresso na lei, a gente não pode utilizar de analogias subjetivas, interpretações subjetivas, para encaixar alguma conduta naquele crime ali, que existe, mas não se encaixa na conduta que eu quero. Então, se é o caso de a gente achar que é reprovável uma divulgação da Blitz, os nossos congressistas, os deputados, os senadores, deveriam alterar o Código Penal para colocar isso previsto no Código Penal. Mas se não há isso de forma expressa, eu não posso pegar o artigo 265 e pegar aquele trecho final e encaixar o serviço do policiamento ostensivo como se fosse ali um conceito a ser colocado. Então, a gente não pode permitir ilegalidades também por parte do poder público, ilegalidades feitas contra as pessoas. Por quê? Porque se faz hoje uma ilegalidade em um crime, daqui a pouco eu estou encaixando todas as condutas que eu quero, simplesmente porque eu não gosto de você, em um texto subjetivo para te incriminar. E isso a gente não pode permitir. As tipificações elas têm que ser objetivas, previstas em lei e principalmente muito claras. Então, na minha conclusão, prevalece o fato que você divulgar Blitz, você pode divulgar, só não deve, né? Moralmente falando, porque crime não existe. Ah, Eduardo, deveria ser crime, show de bola. Então você passa a cobrar seu deputado, seu senador, daquela pessoa que você votou. Hoje você consegue fazer isso até mesmo online, com internet, ligando no gabinete, mandando e-mail para alterar, se você entender que deve ser alterado. Inclusive no Congresso Nacional, ele reconhece que não existe a previsão legal para encaixar a divulgação de Blitz como crime, porque a gente teve um projeto de lei em 2013, que é o projeto de lei 5.596 de 2013, que ele fala justamente isso, que o objetivo da lei era tornar crime a divulgação de Blitz. Aí está até aqui, artigo 1º do projeto. Esta lei proíbe o uso de aplicativos, de redes sociais e internet para alertar motoristas sobre a ocorrência de Blitz de trânsito. Então, tinha aqui as previsões aqui, e aqui tem até a exposição de motivo. Por que esse projeto foi criado lá em 2013? Ó a exposição de motivo. Embora haja decisões do Poder Judiciário no sentido de ordenar os provedores de internet a bloquear o acesso a páginas de redes sociais que se destinem a prestar informações sobre Blitz, ainda, olha o que o Congresso Nacional está falando, ainda não há entendimento pacificado entre os juristas, que são as duas correntes que eu disse,
de que o condutor fere a legislação em vigor, em especial o artigo 265 do Código Penal, que tipifica como crime a prática de atentar contra a segurança ou funcionamento do serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer serviço de atividade pública. Esse projeto aqui, ele foi arquivado, ele não seguiu para frente. Olha um outro projeto de lei também, esse aqui está tramitando no Congresso Nacional ainda. É o projeto de lei 3.734 de 2019, que ele visa tipificar o crime do artigo 311-A no Código de Trânsito Brasileiro, que fala divulgar ou disseminar, de qualquer modo, informação relativa ao local, data ou horário de ação de fiscalização de trânsito, blitz ou similar, seria uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. E aqui está a exposição de motivos, né, que justamente precisa de uma norma criminal que, no entendimento do Congresso Nacional, até hoje não existe. Então, parece-me que fica fragilizado o argumento de dizer que existe aí um crime de divulgação de blitz atualmente. No meu entender, não existe. Não só no meu entender, como do Poder Judiciário também. Vamos ver algumas decisões aqui. Olha essa decisão do Poder Judiciário aqui, ó. O Estado de Santa Catarina foi condenado ao pagamento de R$15 mil de indenização por danos morais para uma pessoa que avistou a viatura da PM estacionado e tirou uma fotografia com o celular. Ele tirou a fotografia e aí o servidor foi até ele e ordenou que gravasse um vídeo se desculpando a todos os policiais pela fotografia. Lembra que ainda há pouco eu disse que as pessoas que estão na rua elas podem ser fotografadas por ser pública, por exemplo? Foi o caso aqui. A atividade policial ela pode ser gravada e filmada, inclusive até como contraprova. Se você está sofrendo uma ilegalidade na blitz, se você entender assim, você pode fazer as provas gravando, filmando, sem nenhum problema para você usar na sua defesa. E aqui esse caso ele mandou em grupo de WhatsApp. A alegação do policial é que tirar foto dos policiais é crime. Olha só a alegação. O que não é verdade, segundo a Justiça. O Estado justificou que não pode divulgar a ação policial em WhatsApp em razão do crime do artigo 265. Só que essa alegação ela não colou na Justiça, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 2022, condenou o Estado ao pagamento de R$15 mil pelo fato de que a pessoa foi presa por simplesmente a alegação do policial que não pode tirar foto da fiscalização e por ter divulgado aí a blitz no grupo de WhatsApp, bem como ainda ter forçado a pessoa a gravar um vídeo pedindo desculpa e ainda mandar no grupo de WhatsApp. Então a Justiça entendeu que houve um abuso aí de autoridade. Vamos ver em outro estado? Outra decisão do Poder Judiciário. O Ministério Público ofereceu denúncia contra um acusado por supostamente praticar o crime do 265 do Código Penal. O que ele fez? Ele fotografou e avisou por meio de uma rede social, no caso era o Facebook, sobre uma fiscalização de trânsito, a blitz. O Ministério Público pegou e denunciou contra o acusado. Só que a denúncia não foi aceita pelo juiz em primeira instância. O Ministério Público não satisfeito, defendendo que existe o crime em relação à divulgação de blitz, ele recorreu e apresentou ali um requerimento que a denúncia fosse aceita em primeira instância pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a decisão estava correta por ausência de tipificação de crime para a conduta, ou seja, inexistência de crime. Não existe o crime de divulgar blitz. E que não poderia se incluir o policiamento ostensivo blitz no conceito de serviço de utilidade pública para fins penais. Então, você pode expectar incluso lá o quê? Coisas materiais, como água, luz, gás. Você pode incluir coisas materiais ali, que podem ser interrompidas. Mas a fiscalização ostensiva do policiamento não se encaixa no 265 para fins penais, por ausência de previsão legal. Então, a interpretação subjetiva que, novamente, o juiz não acolheu a denúncia. Esse é um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo no ano de 2020. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. A gente tratou aqui sobre as duas correntes. Da corrente que entende que existe o crime, no 265 do Código Penal de divulgar blitz. A segunda corrente, que é majoritária, inclusive reconhecida pelo Poder Judiciário, a qual eu me filio também, entendo que não há crime de divulgação de blitz, bem como existem projetos de lei do próprio Poder Legislativo reconhecendo que não tem um crime e querendo tipificar. Então, se é o caso de ocorrer uma divulgação de blitz e a pessoa for
denunciada, saiba que esse procedimento é ilegal, né? Pelos motivos que vimos aqui, e aqui é perfeitamente cabível aí a defesa criminal objetivando a absolvição. E esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você tiver dúvida sobre o tema, basta mandar no nosso número aqui. Você pode também deixar nos comentários. Se você quiser seguir as nossas redes sociais, estão na tela. E me diz aí, você é a favor de divulgar ou você acha que deveria ser tipificado um crime específico para essas pessoas que divulgam? Me conta aí nos comentários, vamos trocar as opiniões, porque, como vocês viram, o tema é divergente.